E aí, gente? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que bom que você está aqui de novo para a nossa segunda aula desse novo ciclo, que assim a gente está chamando essas aulas que nós estamos colocando toda semana aqui no nosso grupo. E hoje nós vamos continuar a aula da semana passada, aquele conteúdo que nós compartilhamos na semana passada, você lembra? Você anotou? Pegou o seu caderno aí de anotação, você anotou? Nós falamos semana passada, aprenda com Marta de Betânia como viver uma vida sem propósito. Liberamos muita vida, muitos princípios aí para ser aplicado na sua vida e na minha vida também. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas hoje com a irmã dela, o foco da irmã de Marta é Maria de Betânia, como viver uma vida com propósito hoje. Semana passada nós já viemos falando um pouquinho já de uma vida com propósito de Maria, né? Já falamos um pouco dela, mas hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Quero te lembrar agora que eu falei no vídeo passado, que no dia 4, que é sábado agora, nós teremos um evento ao vivo que eu vou fazer no grupo fechado, que nós vamos estudar a palavra de Deus durante algumas horas, falando sobre o propósito eterno de Deus, como descobrir o propósito, como ter uma vida, como identificar, né? Como identificar uma vida com propósito, como descobrir a nossa verdadeira identidade para desfrutar de uma vida que vale a pena. Enfim, tantas coisas poderosas que nós vamos compartilhar nessa aula de sábado que eu vou fazer no grupo fechado. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição. Será algo poderoso, será algo profundo, não vai ser simplesmente algo assim simples, vai ser algo profundo, que nós vamos estudar muito a palavra de Deus e vamos descobrir o propósito pelo qual você e eu fomos criados, tá bom? Então, abaixo aqui do link, se você está no grupo de WhatsApp, aqui embaixo eu vou deixar um link para você, faça a sua inscrição, apenas R$27 você vai fazer a sua inscrição e você vai ter direito a assistir a aula e ela vai ficar gravada durante 7 dias para você que não vai estar ao vivo. Por algum motivo no sábado, você tem algum compromisso, você não precisa desmarcar, você vai assistir depois ela gravada, ela vai ficar gravada durante uma semana. Qual o horário que vai ser, Leonardo? Vai ser das 2 horas da tarde até as 18 horas da tarde, onde nós vamos ficar 4 horas no mínimo imergidos ali na palavra e vai ser tremendo, como eu disse. Agora, se você quiser fazer algo melhor para você se aprofundar ainda mais, o conteúdo vai ser o mesmo. Mas, por R$10 a mais, é R$37, se você fazer sua inscrição nesse valor, você vai ter direito a essa imersão das 4 às 18 horas, mas você também vai receber a apresentação, eu vou passar uns PowerPoint para você, imagens da aula, você vai receber esse material, essa apresentação. Você vai ter também todo o conteúdo que nós vamos disponibilizar para estudar, ministrar, você vai ter direito a esse conteúdo também. Os 7 dias gravados você também vai ter, enfim, muita coisa. E você também vai ter acesso a uma aula exclusiva da trajetória de Lúcifer, de Satanás, da sua criação até a sua queda. Uma aula também fantástica, muito profunda em Deus, que eu vou mandar para você totalmente grátis, se você fizer essa inscrição no valor de R$37, para abençoar e também estudarmos juntos, tá bom? Dando essa introdução, então faça a sua inscrição. As vagas são limitadas porque não cabe muita gente no Zoom. Então, faça a sua inscrição, clica lá. Se você tiver alguma dificuldade, pode me mandar também no WhatsApp, que eu vou te orientar e assim te servir, tá bom? Vamos lá então, hoje nós vamos continuar da aula. Eu queria que você pegasse aí a palavra em João capítulo 12. Você pega aí, você já sabe. Eu sempre olho para cá, tá aqui meu computador, e a gente vai ministrando, vai olhando aqui, vai ministrando, e assim juntos nós vamos cooperando, tá bom? João capítulo 12, você sabe? Eu costumo dizer, enquanto você acha aí esse texto, eu costumo dizer que a Bíblia é um quebra-cabeça. A Bíblia, esse conjunto de vários livros, ela é um quebra-cabeça. Para que esse quebra-cabeça? Esse quebra-cabeça ele forma uma imagem total no final. Então, quando a gente quer descobrir algo, você vai achar várias peças espalhadas em toda a Bíblia. Então tem algumas peças em Gênesis que encaixa no livro de Amós, e aí encaixa com o livro de Daniel, algumas coisas em Daniel, que serve no Novo Testamento, em Mateus. Você vai juntando as peças. E quando você pega uma peça de cada lugar e você monta, você forma uma imagem por completo. E formando essa imagem, você tem um entendimento daquilo que o Senhor ele queria nos ensinar. A sua palavra ele nos deixou como um manual de regra, de vida para ser utilizado. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesses dias, semana após semana, é juntar essas peças. Deus espalhou ela em toda a Bíblia e nós estamos procurando e de pouco a pouco nós vamos encaixando essas peças e vamos aprendendo ainda mais. Então nós falamos na semana passada de Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10. Hoje nós vamos usar João capítulo 12 e vamos terminar em Marcos capítulo 4. Todos esses textos dos evangelhos, eles estão conectados. Cada um dando uma informação a mais, uma informação diferente, que juntando a gente vai encontrar a imagem completa. Tá bom? Então João capítulo 12, vamos começar por ele. Versículo 1 diz, achou aí? Vamos lá. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Nós vemos aqui, imagine, irmãos, imagine que Jesus, ele está em Betânia, que dá o nome, Betânia, estava lá, junto a uma mesa, fazendo uma ceia. Jesus está lá com seus discípulos, a um aglomerado de pessoas, está lá Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Já pensou, está ali na ceia, um homem que há algum tempo atrás ele havia morrido. Pensa a conversa, né? Tantas perguntas que estão fazendo ali em relação a ele. A ele, as curiosidades, perguntando como é que foi, que privilégio, que coisa maravilhosa. E o versículo 2 diz que ali também estava Marta, e Marta servia. Nós vimos no capítulo 10 de Lucas que lá fala que Marta estava sobrecarregada em muitos afazeres. Mas Lucas não diz quem ela servia, o que ela fazia, não usa a palavra servia. Mas aqui em João nos fala que ela servia. Marta estava servindo. Servindo a quem? Fizeram, por exemplo, uma ceia, versículo 2, e Marta servia. Quem ela servia? Ela servia Jesus. Ela estava ali servindo Jesus. E mesmo servindo Jesus, nós vemos que ela estava longe, distante, afastada de Jesus. Mesmo o servindo, ela perdeu a oportunidade de ouvir o que ele estava falando e aprender com aquilo. Diferente dela, Maria tem uma outra postura. Você vê que são 3 irmãos, todos eles são irmãos, foram criados na mesma casa provavelmente, foram criados com as mesmas coisas, os mesmos pais, mas eles têm postura totalmente diferente diante de Jesus. Diante de Jesus, diante das circunstâncias ali da vida, diante de Jesus, eles têm comportamentos totalmente diferentes. Maria, ao ver Jesus, ela tem como prioridade se colocar aos pés de Jesus, porque ela já via outros que já estavam antes dela aos pés de Jesus, então ela se coloca aos pés de Jesus, olhando o exemplo e aprendendo com ele. Mas Marta o servia, perdeu a oportunidade de ouvir para fazer coisas. Você não foi chamado simplesmente para fazer coisas. Fazer coisas é consequência de conhecer o coração de Deus, o coração de Jesus. Quando nós conhecemos, quando nós gastamos tempo ouvindo a Jesus e o seu coração, nós aprendemos com ele, aí nós vamos estar direcionados na coisa a se fazer, a coisa certa a se fazer. Marta o servia, mas não ainda tinha o seu coração, ainda não gastava tempo com ele, gastava tempo fazendo coisas, né? Versículo 3, vamos lá? Versículo 3. Então Maria, outra, a irmã, tem uma outra postura, tomando um arretel, diz a Bíblia. Esse arretel, você pode anotar aí na sua Bíblia, em média ele custava 300 denários, um arretel. Ela tomando um arretel. Então, em média, 300 denários valia esse um arretel. Pega essa informação, anota aí na sua Bíblia. Vai precisar dessa informação, vai ser poderosa lá na frente. Então, um arretel equivalente a 300 denários. Cada denário é equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, um trabalhador comum, ele trabalhava o dia inteiro, no final do dia ele ganhava um denário. Um denário. E ela quebra um arretel, que é 300 denários. Então essa mulher, Maria, ela quebra aos pés de Jesus, não simplesmente um perfume. Ela não está quebrando um perfume aos pés de Jesus. Ela não está dando simplesmente um cheiro a Jesus. Ela não está dando uma fragrância. Não, ela está quebrando aos pés de Jesus um ano de trabalho. Um ano de trabalho da sua vida, um ano de esforço, um ano de preço. Quantas histórias nós temos durante um ano de trabalho? Quantas histórias? Você tem muitas coisas em um ano de trabalho. Vai ter muitos dias que você foi na chuva, dias que você foi que você não queria ir, dias que você foi confrontado lá no serviço, dias que não foram bons lá no serviço. Todos esses dias ela juntou e ela quebra os pés de Jesus. 300 denários. Vamos continuar. De unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-lhe a casa do cheiro
de unguento. Olha que poderoso. Você imagina a imagem da mulher aos pés de Jesus, quebra aos pés de Jesus, e com o seu cabelo ela está enxugando os seus pés. Imagina só essa cena. Só que a Bíblia diz algo interessante. Ela diz que toda a casa ficou com cheiro do unguento. Por que ficou com um cheiro? Era um perfume bom. Era um perfume de puro nardo. Ela quebra os pés de Jesus e toda a casa fica com cheiro. Sabe por quê? Porque a nossa adoração, esse é um ato de adoração. A adoração, ela tem um cheiro, um perfume agradável. Aonde tem adoração, tem cheiro agradável ao Senhor. Aonde tem adoração, tem cheiro agradável ao Senhor. Ela transformou o que ela guardou em um ano em uma adoração a Deus. O seu trabalho, o seu esforço, você pode, como eu, transformar isso em uma adoração a Deus. A quem você está, aonde você está investindo aquilo que você ganha, guardou ao longo dos seus anos, do seu trabalho, do seu recurso. Ela escolheu depositar e colocar aos pés do Senhor Jesus. Que atitude fantástica de Maria. Maria de Betânia. Não é a Maria, mãe de Jesus, é Maria de Betânia, tá bom? Versículo 4, vamos continuar. Então a adoração, ela tem um cheiro agradável a Deus. Versículo 4, ele vai dizer, então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Em Lucas 10 não fala o nome desse discípulo. João já dá um nome, ele diz Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Versículo 50, Jesus, porém, lhe disse, amigo. Versículo 50 de Mateus. Aqui, irmãos, estava pulando algo, é interessante, que nós vemos aqui, Judas Iscariotes, ele vai trair Jesus. É esse homem que tem um coração errado. Você vê que uma pessoa, ela não trai de uma hora para outra. Ela não trai assim, acorda de manhã cedo, ela fala, vou trair. Uma pessoa, ela não sai da vida, da presença da igreja de uma hora para outra. A pessoa, ela não divorcia de um dia para o outro. Ela não sai do propósito da vida dela de um dia para o outro. Uma manhã ela acorda e fala, eu vou sair de casa, eu vou sair do emprego. Não. Todas essas decisões, elas são tomadas de pouco a pouco, no dia a dia. Você vê que Judas aqui, ele já tinha uma inclinação que mostrava que ele não estava direcionado, relacionado nas mesmas ideias de Jesus. Você vê que para Jesus, ele recebeu com uma honra. E ele vai falar para não perturbar ela. Daqui a pouco nós vamos ver nos próximos versículos que ele diz para não perdoar ela. E ele diz ainda, ele faz uma promessa. Ele fala, onde for pregado o evangelho, será pregado sobre essa mulher. É uma promessa. Quer dizer, ele se agradou da mulher. Ele teve prazer nela. Mas Judas, ele se levanta e aquele que havia de trair. Ele diz, por que não se vendeu, versículo 5, este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Quer dizer, ele não recebeu, ele não viu como uma adoração, ele viu como um desperdício. Quero te falar, sempre vai ser assim. Pessoas ao seu redor, pessoas que estão ao lado de você, pessoas que estão ao meu lado, pessoas que não estão com o mesmo coração direcionado, indo para o mesmo lugar. Se você está buscando um lugar de presença de Deus, se você está buscando intimidade com Deus, se você está buscando servir a Deus e buscar o seu propósito, se você tiver pessoas ao seu redor que não estão indo para a mesma direção, eles sempre vão dizer para você que é desperdício. Sempre vão dizer, é desperdício de vida, você está perdendo a sua vida, olha aí, você deveria curtir mais, domingo nós vamos curtir, você vai para a igreja, olha, nós domingo, tal dia, você vai para a célula, você está perdendo a sua vida, você está envelhecendo, você está perdendo a sua vida, é um desperdício todo esse talento, você tem tanto talento, você poderia mais, você está gastando em Jesus. A mentalidade de quem não está conectado com o propósito de servir a Deus sempre vai ser um desperdício. Eu quero dizer para você, aos olhos dessas pessoas, de qualquer pessoa pode ser desperdício, aos olhos de Jesus não é desperdício. É uma adoração a Deus. Você vê que Judas, ele já tem uma inclinação a não estar o mesmo coração com Jesus. Ele não traiu Jesus de uma hora para outra. Ele já havia no seu dia a dia, no seu relacionamento, ele já mostrava que ele não estava com o mesmo coração. Ele não estava. Pessoas que não estão enganjadas, elas já vão dar, irmãos. Elas vão dar característica que elas não estão junto. Mas o nosso propósito aqui não é cuidar da vida de ninguém, ficar olhando e falando, quem será que não está com o mesmo propósito? Não. A minha intenção aqui com você é cuidar, é analisarmos a nossa própria vida. Como é que está o seu coração?
Quando alguém de parte que tem um relacionamento com você como igreja, se você é em célula, o seu líder de célula, aí onde você está congregando, o seu pastor, alguém que é autoridade, quando ele diz algo, ele desafia a igreja, quando ele tem um propósito, qual é o seu coração? Qual é a resposta? Caiu aqui, mas já voltamos. Então o nosso propósito, continuando aqui, não é olhar para a vida dos demais, mas olhar para nós e para nossa decisão e para nossas... Porque o propósito aqui é nós, né? O propósito de vida é nosso e não dos demais. Então, ele já disse aqui no versículo 5, por que não vendeu esse 50 por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Na verdade, ele não queria dar aos pobres. Olha o versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivera dos pobres, mas porque ela era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. É ele que cuidava das finanças. E a bolsa que ia todo o dinheiro do seu ministério, a Bíblia diz que ele roubava de dentro dessa bolsa. Por que ele roubava? Ele não pegava o dinheiro para ajudar os pobres. João, ele deixa aqui escrito que ele roubava porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Mesmo tendo relacionamento com Jesus, o seu caráter não foi transformado. Mesmo acordando ao lado de Jesus, dormindo ao lado de Jesus, comendo com Jesus, vendo todos os milagres de Jesus, ele não mudou o seu comportamento, ele não mudou o seu caráter não foi transformado. Judas também não cumpriu o propósito pelo qual ele foi criado. A sua vida não foi mudada com o relacionamento que ele tinha com Jesus, não foi transformado. Uma pessoa, ela pode até ter relacionamento com Jesus, mas se ela não quiser, se ela não deixar tratar, ela não tem o seu caráter transformado. Judas era ladrão, ele roubava, ele não estava enganjado com a missão de Jesus, ele tinha outros propósitos, ele queria cumprir os seus próprios interesses. Você serve a Jesus porque nós não deveríamos servir a Jesus ou estar com Jesus por aquilo que ele pode nos dar, por aquilo que ele pode nos dar, por aquilo que ele pode nos abençoar. Nós servimos Jesus por aquilo que ele é. Nós servimos Jesus quando nossos olhos são abertos. Nós entendemos que nós o servimos porque o adoramos porque ele é Deus. Não é por aquilo que ele quer nos dar. Existem pessoas que estão confundindo ele com Papai Noel, estão vindo a Jesus com uma lista. Pode restaurar meu casamento, pode me dar coisas, pode me dar uma vida melhor, pode me dar as coisas. Esse não é o propósito original na busca a Jesus. Judas, ele tinha ideais, ele tinha pensamentos, objetivos próprios. Ele não queria cumprir os propósitos de Deus, ele queria cumprir os próprios propósitos dele. Judas tem um coração faminto por coisa errada. Você conhece pessoas assim? Pessoas famintas por coisa errada? Você vê que o que a boca falava muitas vezes não se confirmava com Jesus. Porque se ele está ali, ele foi escolhido para estar ali. A Bíblia diz que Jesus escolheu os seus discípulos. Ele foi escolhido para estar ali. Ele deu uma resposta. Com certeza ele deu uma resposta. Ele falou algo para Jesus que o chamou a atenção. Mas aquilo que ele falava com a boca não se confirmava no seu coração. Isso fica evidente aqui. Agora, versículo 7 de João diz assim: disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, ela guardou isso. Aqui tem uma informação preciosa desse texto. A Bíblia diz que o pessoal estava falando para que não deu aos pobres. Aí Jesus entra e diz, deixai-a. Para de aloprar a cabeça dela, para de encher a cabeça dela. Para o dia da minha sepultura, ela guardou isso. Aqui está, grifa esse guardou. Se ela guardou, ela preparou. Ela não foi algo que ela levou para aquela reunião e ela falou, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar essa oferta. Não, ela preparou. Ela guardou aquilo para aquele momento. Ela preparou. Ela se preparou para aquela oferta. Ela se preparou para entregar algo a Jesus. Ela não deu algo que sobrou. Isso não foi uma sobra. Não foi algo que sobrou. Pagou todas as contas e aí tem um perfume nardo vai quebrar os pés. Não, ela se preparou para aquilo. Eu imagino que ela, todos os dias do seu trabalho, que a oferta é de um trabalho, ali de um ano de trabalho, ela almejou por aquilo, ela decidiu, ela fez uma decisão
por fazer aquilo, ela guardou, era intencional. A sua oferta era intencional, a sua busca por Jesus era intencional. Ela queria relacionamento com Jesus, ela queria ouvir a Jesus, ela queria descobrir o seu coração, ela queria, foi intencional, ela guardou. A minha e a sua busca por Jesus, ela deve ser intencional, ela não pode ser uma obrigação. Ler a palavra de Deus não pode ser para você uma obrigação, ir para o culto não pode ser para nós uma obrigação. Mas às vezes eu não quero ir, vai sem querer. Às vezes eu não quero adorar, adora sem querer. Não é sobre querer, não é sobre sentimento, é sobre uma honra a um Deus que tem o direito, que tem... Então nós vemos aqui que era intencional. Jesus não poderia ser sepultado sem esse perfume, para você ter uma ideia. Então ela serviu sabendo que Jesus ia precisar disso. Como que ela percebeu isso? Qual foi o momento que ela entendeu isso? Por que entendeu? Porque nós precisamos compreender o que o Senhor quer de nós. Mas não só isso, o tempo, nós temos que discernir o tempo. Tem um tempo para fazer as coisas. Tem um tempo que Deus espera que você responda a Deus. Não deixe para amanhã o que Ele te pediu para fazer hoje. Não espera você envelhecer, não espera você casar. Tem gente que fala, um dia que eu casar eu vou servir a Deus, o dia que eu ficar mais velho eu vou servir a Deus, agora eu vou estudar, agora eu vou trabalhar, agora não. Tem como colocar Ele como prioridade. As outras coisas não podem ser prioridade. Discerne o tempo. Outras mulheres discerniram o que tinham que fazer, mas fizeram em momentos diferentes. E olha como a Bíblia é incrível. Todas elas, como elas se chamam? Maria. O nome da mulher que fez certo, discerniu, estava aos pés de Jesus, soube discernir o tempo que Deus esperava. Ela foi, ela fez. E Jesus deu uma promessa para ela, onde se pregasse ia falar sobre ela. O nome dela, Maria de Betânia. Outras 3 Marias discerniram o que tinham que fazer em momentos diferentes. Fizeram errado, momentos errados. Quem são essas Marias? Primeiro, Maria, mãe de Jesus. Maria Salomé e Maria Madalena. Todas essas mulheres também foram para ungir a Jesus. Mas quando elas chegaram lá, Jesus já havia sido sepultado. Ainda bem que ela fez antes. Maria de Betânia agiu antes. Essas 3 Marias chegaram atrasadas. Não deixe para servir a Jesus depois. O dia de servir a Jesus é hoje. Mas eu não tenho. Sirva com o seu melhor. Sirva hoje. Sirva com excelência. Faça o melhor hoje. Ela estava preparada. Por que Maria estava preparada? Por que ela discerniu? Porque foi intencional. Ela guardou aquele azeite para aquele momento. Ela guardou aquele perfume de nardo puro para aquele momento. Era intencional. Agora eu faço uma pergunta para você. Quando Maria descobriu isso? Como é que Maria discerniu a vontade de Jesus? Como é que ela fez? Além do que a própria mãe de Jesus fez. A mãe de Jesus, Maria, ela perdeu esse tempo. Ela fez além. Como que ela conseguiu? Sentada aos pés de Jesus. Sentada aos pés de Jesus nos fala de um devocional. Nos fala de um tempo com Jesus. Nos fala de pegarmos a palavra de Deus e lermos. E dizer ao Espírito Santo, fala comigo, aquece meu coração, o que eu tenho que fazer, qual é o propósito que o Senhor tem para mim, e adorar Ele, se desgastar no meio desse desgaste, digamos assim, no meio dessa adoração intencional, o Senhor fala conosco. Versículo 8, olha o que diz, porque aos pobres sempre tendes, Jesus diz convosco, mas a mim nem sempre vocês vão ter. Então ele está falando, uma oportunidade é para hoje. Os pobres sempre vão ter. Aqui é uma palavra também profética. Sempre vai haver pobre no mundo. Sempre vai haver miserável no mundo. Sempre vai haver aqueles que vão perseguir a nós. Sempre vai ter aqueles que vão falar mal, que vão falar que é um desperdício. Sempre vai ter Judas ao nosso meio. Só que a gente tem que escolher a quem a gente acredita. Vão sempre ter 2 histórias, sempre 2 palavras. A gente tem que discernir muito bem a quem a gente escuta, a quem a gente dá valor, a quem a gente dá os nossos ouvidos. Os seus ouvidos, eles são muito importantes porque os olhos são a entrada da alma, os seus olhos, os seus ouvidos. Você tem que avaliar quem tem acesso ao seu coração através de palavras.
Pobre sempre vai ter, pessoas miseráveis sempre vai ter. Mas nós temos que separar um tempo para servir a Deus, irmãos. Versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Aqui nós vemos um bando de gente, pessoas que ficaram sabendo que Jesus estava lá na casa. Muita gente. E eles foram não só por causa de Jesus, mas para... Eu quero te falar uma coisa, estou tendo alguns probleminhas com equipamentos aqui para mim poder gravar e disponibilizar essa aula, são muito grandes, você não imagina o trabalho que dá. Então, quero te falar para você que veio até aqui, que está curtindo esse vídeo até aqui, eu vou postar até aqui esse vídeo. E se você assistiu até aqui e quer a continuação, você vai mandar no meu WhatsApp, você vai mandar no meu WhatsApp, vou falar assim, ó, Leonardo, eu quero a segunda parte, manda no meu WhatsApp, que eu vou mandar para você disponibilizar. A partir de amanhã eu vou te disponibilizar a segunda parte. Porque eu quero saber quem está enganjado, quem assistiu até aqui. Você não precisa responder nada, você apenas precisa mandar no meu WhatsApp. Vai lá no grupo, pega o meu número e manda lá. Leonardo, eu quero a segunda parte e eu vou enviar para você a segunda parte desse conteúdo que está demais. Nós vamos entrar agora em Marcos capítulo 14. Eu vou te falar que não é sobre competição, vou aprofundar mais nisso e nós vamos entrar em outra passagem que fala desse mesmo contexto, é Marcos capítulo 14. Você pode ler já o 14 e me mandar lá, Leonardo, me mande a segunda parte, beleza? Fica na paz, um abraço, tchau.